Olá pessoal, então eu vou corrigir esse exercício, que diz o seguinte: calcule a variação de entalpia da seguinte equação, essa aqui, sabendo-se que as equações são essas. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou sublinhar nas equações em que eu conheço os valores de ΔH, todas as substâncias que tem na equação resposta. Relembrando que equação resposta é aquela que não conhecemos o valor do ΔH. Tudo bem. Então, sublinhei. Agora vamos analisar o seguinte. Essa substância sublinhada, ela tem que ficar do mesmo lado que está na equação resposta, com o mesmo número de mols, ou seja, o mesmo coeficiente. Então, nesse caso, como o carbono grafite está nos reagentes, primeiro membro à esquerda da seta, e na equação resposta também está nos reagentes, primeiro membro, com a mesma quantia de mols, um mol e um mol, eu vou apenas copiar esta equação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Copiei a equação. Agora, vamos analisar o H2, gás hidrogênio. Ele está no primeiro membro, e aqui tem 1 mol. Porém, na equação resposta, ele também está no primeiro membro, porém são 2 mols. Então, o que significa? Que eu tenho que multiplicar essa equação toda por 2 para que a quantidade de mol seja a mesma. Então, foi isso que eu fiz. Olha, 2H2 gasoso. Aqui, o que eu tenho? Meio, e vou multiplicar por 2. Multiplicação de frações. Multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 dividido por 2, 1. Por isso que desapareceu, que quando o coeficiente é 1, nós não colocamos. E depois, duas água líquida, porque aqui é 1 vezes 2 dá 2. Lembrando que o ΔH também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Menos 285,50 kJ, vezes 2, dá menos 571 kJ. Agora vamos analisar esta equação. CH4 está no primeiro membro, nos reagentes. Na equação resposta, ele está no segundo membro, produto da reação. Lembrando que a equação resposta, eu não posso alterar nada nela. E a minha resposta final vai ter que ser justamente ela, igualzinho, sem nada de diferença. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o segundo membro, coloquei no primeiro. Todo o primeiro, coloquei no segundo. E toda vez que eu mudar de membro uma equação, obrigatoriamente eu tenho que alterar o sinal do ΔH. Então, aqui era negativo, passou a ser positivo. Bom, então agora eu vou cortar todas as substâncias possíveis. Lembrando que sempre vai ser possível cortar todas as substâncias que não tem lá na equação resposta. Então, o que eu fiz aqui? Ó? CO2, dióxido de carbono, está no primeiro membro, cortei com dióxido de carbono que está no segundo membro. Aqui, como o gás oxigênio, todos os dois estão no mesmo membro, então eu tenho que somar. 1 mais 1, 2. O que eu fiz? Tenho 2O2 no primeiro membro, nos reagentes, cortei com 2O2 que está lá no produto da reação, no segundo membro. E água líquida cortei também, o CO2 já tinha cortado. Sobrou o quê? Carbono grafite, mais 2H2 e CH4. Que é justamente esta equação. Tem que ser. A minha resposta final tem que ser igual à equação resposta, que é aquela que eu não conheço o valor do ΔH. Lembrando que esta equação resposta, ela não tem uma posição certa de ficar. Ela pode ser a primeira, pode ser a última e pode ficar entre as outras. Feito isso, para eu achar a variação de entalpia final, eu vou ter que somar os ΔHs. Como aqui são 3 equações que eu conheço o valor de ΔH, então vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Se fossem só 2 equações,
ficaria ΔH1 mais ΔH2. Então, cuidado para não pegar os valores iniciais, sem ser alterados. Eu tenho que pegar os valores alterados, menos 393,33, mais menos 571, mais 886,16. Daqui para cá, eu só fiz o jogo de sinais aqui, ó. Mais vezes menos, menos. Matematicando. Somando sinais iguais, soma e conserva o sinal. 393,33 mais 571 dá menos, 964,33, porque sinais iguais, soma e conserva o sinal. Copiei o mais 886,16. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior número. Como o maior número é esse, o sinal fica negativo. Então deu 78,17 kJ. Significa que é uma reação exotérmica. Então, esta é a lei de Hess. Então, espero que vocês tenham entendido. Olá, pessoal. Então, vou corrigir esse exercício sobre a lei de Hess. Aplicando a lei de Hess, determina a variação de entalpia da reação citada. 3 carbono grafite mais 4H2 gasoso, produzindo C3H8 gasoso. Conhecendo-se as seguintes equações termoquímicas, que aqui estão listadas. Olha, primeira coisa que temos que fazer, reconhecer a equação resposta. O que é a equação resposta? É aquela em que nós não conhecemos o valor do ΔH, a variação de entalpia, que é essa primeira equação nesse exercício. Lembrando que não tem uma posição certa para que essa equação resposta fique. Pode ser que ela seja a última, pode ser que ela esteja entre as outras. Feito isso, então, como que eu vou desenvolver um critério que eu encontrei, que é mais fácil. Você sublinha todas as substâncias que tem na equação resposta que estão nas outras equações. Lembrando que o estado físico tem que ser igual, por exemplo, eu não posso sublinhar a água líquida se a outra é água gasosa. E a substância em si tem que ser igual. Igual aqui, ó, se uma é C3H8 e a outra é C4H12, não é a mesma coisa. E o número de mols pode ser diferente, sem problema. Então aqui, ó, carbono grafite, carbono grafite. Como aqui eu tenho H2, sublinhei H2. Como aqui eu tenho C3H8, sublinhei o C3H8. Agora, vamos analisar cada uma delas. O carbono grafite está no primeiro membro, é agentes. Na equação resposta, também está no primeiro membro, é agentes. Então significa que eu não vou alterar os membros. Só vou alterar os membros, mudar de membro, quando estão em membros diferentes. Aqui são 3 mols, aqui é só 1. Então eu tenho que fazer com que esse coeficiente, essa quantia de mols, seja igual ao que está na equação resposta. Para isso, eu tenho que multiplicar essa equação por 3. E quando eu multiplico por 3, todas as substâncias serão multiplicadas por esse número, inclusive o valor do ΔH. Então foi o que eu fiz, olha, 3 carbono grafite, mais 3O2 gasoso, mais 3 dióxido de carbono gasoso, e esse ΔH foi multiplicado por 3 também. Agora vamos analisar a equação 2. H2 gasoso, gás e hidrogênio. Está no primeiro membro, é agentes. Na equação resposta também está no primeiro membro, é agentes. Porém, na equação resposta são 4 mols. Aqui é apenas 1. Então eu tenho que fazer com que essa quantia de mols também seja igual ao que está na equação resposta. Para isso, a solução é multiplicar essa equação por 4. Multiplicando por 4 vai ficar 4H2 gasoso. Aqui, o que acontece? Eu tenho meio vezes 4. Multiplicação de frações. A regra determina que multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 2O2 gasoso. E 4 água líquida, e esse número multiplicado por 4, que vai dar menos 273,2.
Agora vamos analisar a equação 3. O C3H8 está no primeiro membro, reagentes. Na equação resposta, ele está no segundo membro, produto da reação, né? Um está à esquerda da seta e o outro está à direita da seta. Significa que aqui essa substância está em membros diferentes. Eu tenho que fazer com que ela fique no mesmo membro que está na equação resposta. Para isso eu tenho que inverter os membros. Então o que eu fiz? Peguei todo esse segundo membro, coloquei no primeiro, todo o primeiro, coloquei no segundo. Com um detalhe, todas as vezes que eu alterar os membros, o sinal do ΔH tem que ser alterado. Se for menos, que é o nosso caso, fica mais, e se for mais, fica menos. Bom, daqui para cá agora, eu vou cortar todas as substâncias possíveis que não estão na equação resposta. Por exemplo, vocês sabem que na matemática, se eu tenho 2x mais 3x, né, mais y é igual a 4, aqui eu vou somar. Agora, se eu tenho 3x menos 3x, eu vou cortar. Agora, acontece o seguinte, para eu cortar, quando estão em membros diferentes, é necessário que seja o quê? Sinais iguais. Por quê? Quando eu passo esse 3x para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado, né? Aí fica negativo, aí eu posso cortar. Na química é a mesma coisa. Para que eu possa cortar, é necessário que a substância seja a mesma, porém com sinal igual. Então eu cortei da seguinte forma. Como o O2, esse e esse, está no mesmo membro, eu devo somar. 3O2 mais 2O2 dá 5O2. Cortei com esse 5O2. 4 água líquida, cortei com 4 água líquida. 3 dióxido de carbono, cortei com 3 dióxido de carbono. Sobrou o quê? Carbono grafite mais 4H2 gasoso, produzindo C3H8. Obviamente, essa equação resposta tem que ser idêntica ao que está aqui, inclusive a posição, é na mesma ordem. Feito isso, eu vou somar os valores de ΔH. Como aqui são 3 equações que eu conheço o valor de ΔH, então vai ser ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Lembrando vocês que muitas vezes o exercício não te dá o índice 1, 2, 3. Você pode colocar sem problema, né? Porque se você não colocar o índice, vai ficar bagunçado, vai ficar ΔH mais ΔH mais ΔH. Então, né, fica esquisito. Então, vou substituir os valores daqui para cá. ΔH1 menos 282,15, né, mais ΔH2 menos 273,2, mais ΔH3 531,1. Daqui para cá, o que eu fiz? Somente o jogo de sinais. Mais vezes menos, menos. Daqui para cá, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Somei esses dois e conservei o sinal negativo. Deu menos 555,35, mais 531,1. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número. Então, deu 24,25 quilocaloria, negativo, reação exotérmica. Então, é gostoso lei de Hess, que a gente trabalha muito a matemática também, né? Geralmente, quem tem facilidade em matemática, tem facilidade nessa matéria. Tudo bem? Então, tudo de bom. Até a próxima. Tchau!